Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Nós vamos ler o versículo 28. Hebreus 12 e o versículo 28. Amém? Hebreus 12, 28. Olha só o que diz a palavra de Deus e espere receber no seu espírito entendimento. Amém? É importante isso. O entendimento, a revelação. De glória a Deus. A revelação. A Bíblia ela tem que sair do papel e ser sua vida. O Verbo se fez carne. Repita comigo, o Verbo se fez carne. Amém, pessoal? Então, a Bíblia ela tem que se fazer carne em você. Digo glória a Deus. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado. Diga comigo, recebendo nós um reino que não pode ser abalado. Continua lendo, por favor. Retenhamos amém? Olha que coisa linda que o autor de Hebreus diz. Pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Entenda uma coisa, querido. Jesus, quando esteve aqui, durante os seus 3 anos de ministério, você vai encontrar Jesus quando você lê ali os relatos, os homens que foram usados para escrever o que Jesus falava, o que Jesus ensinava, o que Jesus vivia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você lê ali, você vai ver eles relatando que Jesus, ele tinha um propósito, trazer o reino de Deus aos homens. Amém? Quando ele levava a palavra, até outro dia eu trouxe uma mensagem aqui, que eu levei essa reflexão. Que palavra Jesus pregava? Qual era o evangelho que Jesus anunciava? Jesus viveu no final da era da lei. Jesus viveu num tempo, meu irmão, aonde ele tinha a missão, escute isso, é importante para você. Não é para você só ir para o céu. Você já está lá. Se você recebeu Jesus, você já está lá. Amém, pessoal? Mas é preciso que você entenda que isso é para você viver aqui. O céu tem que começar agora. Diga glória a Deus. Então, compreenda uma coisa. Jesus, ele dizia, quando ele estava aqui, ali naquele finalzinho da era da lei, é chegado a vós o reino de Deus. Ele pregava o evangelho. Que evangelho ele pregava? Se o tempo em que ele estava ali, era o tempo onde estava em vigor a lei inaugurada por Moisés. Qual era o evangelho que Jesus anunciava? Qual era a palavra que Jesus anunciava? Nós temos um pequeno problema, gente, que nós precisamos tirar da nossa cabeça, porque isso é um equívoco. Às vezes nós olhamos para Jesus da mesma forma que um budista olha para o Buda. Olhamos para Jesus da mesma forma que um espírita olha para Allan Kardec. Nós olhamos para Jesus da mesma forma que os seguidores de Hare Krishna olham para Hare Krishna. E não é assim que nós devemos olhar para Jesus. Vou te explicar como que... Eu vou te fundamentar isso para você entender. Os seguidores de Buda olham para Buda
como um homem que deixou muitas coisas boas e viveu de forma piedosa e trouxe uma filosofia de equilíbrio emocional, trouxe muitos ensinamentos bons para nos fazer bons seres humanos. Muitas pessoas olham para Jesus assim como os membros da igreja messiânica olham para Meixo Sama. Olha para ele como um homem que trouxe filosofias de vida para fazer dos seus seguidores pessoas boas. Uma boa moral, uma pessoa ética. E aí nós vemos realmente isso. Vocês já sabem, eu fui messiânico, então eu tenho propriedade para dizer sobre isso. O messiânico, quando ele estuda os princípios de Meixo Sama, ele passa a ser uma pessoa ética, ele não fala mal da vida de ninguém. Ele jamais fala nas costas de alguém. Isso para ele é algo abominável. Estão falando de um messiânico. Consegue entender, irmão? Ele é ético. Ele nunca vai fazer nada para derrubar o outro. Ele tem uma ética, uma moral. E isso não está errado. Amém, pessoal? Só que nós não devemos seguir Jesus como um messiânico segue Meixo Sama, ou como um budista segue Buda. Não, querido. Nós temos um grande problema que nós olhamos para Jesus e vemos a bondade de Jesus homem. Isso deve acontecer dentro de uma proporção da nossa vida. Então você vai ver Jesus, um homem educado, um homem ético, um homem que ensina bons modos. Ele vai trazer muitos princípios morais. Isso é importante, não é descartável. Vocês estão entendendo? Mas nós não podemos focar no Jesus que trouxe só um exemplo de como viver como homem na terra. O cristianismo, meu irmão, quando você vai ver, segundo os filósofos, segundo os estudiosos, quando você ouve eles alegando do porquê o cristianismo cresce tanto, eles alegam que o cristianismo cresce tanto porque o cristianismo regula a vida do homem. Então, se o cara é um cara desgovernado, um cara descabeçado, um cara doido da vida, sem ética, sem moral, ele vira cristão, a vida dele arruma. Arruma ou não arruma? Sim ou não? Essa é a parte humana do cristianismo. Pelo menos deveria arrumar, né, irmão? Se ele olhar para Jesus, se ele olhar para Paulo, se ele olhar para os apóstolos, ele vai arrumar a vida dele. Vai ou não vai? Ele vai começar a dar jeito na vida dele. Se ele é um prostituto, ele para de ser. Pelo menos deveria. Então a vida humana dele é arrumada. Consegue compreender? Estão entendendo? Sim ou não? Acompanha no raciocínio, não se perde não. Você ficar viajando na maionese, você se perde, você não vai entender a palavra. Amém? Não existe passe de mágica, existe entendimento. Diga glória a Deus. Mentalidade. Então, entenda uma coisa. Aí os homens que alegam, os estudiosos alegam, o cristianismo cresce porque ele regula a vida do homem. E é verdade. O cristianismo, num certo ponto, regula a vida do homem. Como eu vou estar falando. Se o cara era um cara que não sabia tratar os seus filhos, se ele for cristão de verdade, ele passa a aprender como cuidar dos seus filhos, como honrar seu casamento, como honrar sua esposa, os seus filhos. Não é verdade, sim ou não? O seu esposo, ele passa a ter princípios éticos, ele não vai ficar devendo, ele não vai ficar dando barraco por aí. Por quê? Porque ele é ético. Se ele tem problema, ele não fica tratando os problemas na frente dos outros. Não é ética isso? Isso a gente aprende no berço, não é verdade, irmão? Mas tem gente que não teve berço para aprender. E se ele se tornar cristão, o cristianismo vai ajudar ele a arrumar essas coisas na vida dele. Eu já recebi pessoas na igreja, meu irmão, que ele não teve a oportunidade de nada. Não teve pai, não teve mãe. Já recebi obreiro aqui, obreiro homem, que não sabia nem escovar o dente, irmão. Eu estou falando garoto, estou falando homem, não sabia nem escovar o dente. Veio trabalhar comigo na obra, eu falei, peraí, antes de você ser
representante de Jesus tem que ser homem. E o homem cuida pelo menos da sua sobrevivência. Não é verdade? Que o homem que pensa que ele precisa de uma mulher para cuidar da sobrevivência dele não é homem. Esse camarada é alguma coisa, menos homem. Por quê? A Bíblia me ensina... Estão comigo ainda? Vocês me amam? Sim. A Bíblia me ensina que antes de Deus criar Eva, quem existia? Quem fazia comida para o Adão? A macaca? A chita? Quem fazia a comida do Adão, irmão? Quem limpava a casa do Adão? Chamava a cabrita, cabrita, limpa minha casa. Estão comigo ainda, pessoal? Então, o que a Bíblia me ensina? Que primeiro o homem tem que saber fazer tudo o que é preciso para ele sobreviver como ser humano. Ah, mas a mulher não deve fazer isso? Aí, meu irmão, Deus criou o ajudador, por isso que Adão ficou tão feliz. Falou, que benção, veio alguém para me ajudar. Não é fazer tudo, é ajudar. Conseguiram compreender? Ajudar em todos os aspectos. Apóstolo do céu, o senhor vai falar isso hoje, apóstolo? Talvez você precisava vir nesse culto e Deus sabia disso e eu não programei nada para falar, mas Deus sabe. Amém, pessoal? Eu estou querendo falar sobre fidelidade, sobre 27 anos, mas estou pregando isso agora. Deus sabe por que eu estou pregando. Então entenda uma coisa, irmão. O cristianismo regula a vida do homem. Então se ele tem... Eu não gosto de falar que mulher é companheira, que companheira parece alguém que acompanha só, né? Não, a mulher é a vida, é junto, amém? É dois numa só carne. Mas eu vou falar companheiro para você entender o que eu estou querendo dizer, né? Companheiro dá até uma má impressão, né? Companheiro, aí dá uma má impressão, não gosto disso aí. Amém, pessoal? Eu não estou falando de... Estou falando que a mente vai para outros lados, amém, pessoal? Então eu não gosto dessa impressão, eu gosto da impressão de que a mulher é vida, amém? Não é isso, não é dois no só corpo? Mas eu vou falar companheiro para você entender, tá junto na missão, amém? Então quando Deus cria a mulher, Deus fala para Adão, vou fazer o quê? Uma disjuntora, alguém que esteja junto, alguém que te ajude, alguém que está do seu lado. Diga glória a Deus. Então tem gente que vem, irmão, para Jesus, ele não sabe nada da vida. Amém? Não sabe nada. Eu tive obreiro aqui, irmão, que chegou para trabalhar comigo. Eu falo disso porque era coisa que eu tenho mais de perto. Homem barbado, que acorda às 5 horas da tarde, fica jogando videogame a noite inteira, vai dormir de manhã, vai acordar às 5 horas da tarde. Aí chegava aqui na igreja e falava assim, eu não tomo café, só bebo suquinho. Ah, meu irmão. Não, vamos fazer o cara virar homem primeiro, né? Como vai pregar Jesus, irmão? Não é verdade? Que café me dá refluxo. Eu sei que dá, viu, irmão? Eu sei que pode até dar. Mas não estou tratando se ele dá ou se não dá. Estou tratando a moleza do cidadão. Conseguiram compreender? Eu falei, ixi. Primeira coisa, eu falei, irmão, vai passar roupa, irmão. Eu passar roupa? Não tem nenhuma obreira para passar roupa? Eu falei, tem você. Ah, quer pregar o evangelho, irmão? Imagina. Tem condição? Hã? Vai passar roupa. Roupa dele, não dos outros. Camarada desce para pregar o evangelho, que nem dizia minha mãe, você tirou essa camisa do bucho da vaca? Alguém já viu essa expressão? Já viu? Você tirou essa camisa do bucho da vaca, vai passar essa camisa aí. Aí passava a camisa, o camarada vinha com 3 vincos aqui na camisa. Meu irmão, passa direito a camisa, é um vinco só, meu irmão. Mas como que faz isso? Vocês viram, irmão? Por quê? Para pregar o evangelho, primeiro precisa ser. Quando saiu, meu irmão, já sabia fazer comida, já tomava café, acordava cedo, varria a casa, limpava tudo, virou homem de verdade. Então o cristianismo regula a vida. Amém, pessoal? O cristianismo regula a vida. Eu lembro uma vez, irmão, um rapaz, isso não aconteceu comigo, foi um outro pastor. Um rapaz chegou e falou assim, eu queria fazer a obra, eu quero viver, que eu me formei em teologia, e eu quero trabalhar na igreja, e o Senhor abre as portas para mim. Aí o pastor falou, abre, irmão.
Pode? Você vai vir trabalhar na obra? Vou vir trabalhar na obra. Eu sou teólogo. Não é mesmo? Tá bom. Falei, irmão, faz o seguinte, então você já está contratado pela igreja, contratado no sentido de não de emprego. Você vai ficar aqui comigo. Falou assim, faz o seguinte, irmão, vai lá no fundo, tem um balde ali, uma mangueira, tem uns panos ali, pega lá, meu irmão, e tem aqui um shampoozinho aqui de lavar carro, pega lá, vai lavar meu carro, cara. Lava carro? É. Mas do Senhor? É, irmão. Mas eu vim para pregar o Evangelho. Pois é, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não consegue honrar nem quem vai te ajudar? Como você vai honrar um membro da igreja? Você não consegue, eu vou abrir as portas para você, eu vou te ensinar, você não consegue nem me honrar. Você vai honrar quem na sua igreja? Consegue compreender, meu irmão? O pastor estava folgado? Não, meu irmão, era um jeito daquele pastor saber se eu estou te ajudando, eu estou te abrindo as portas, eu vou te ensinar, eu vou gastar minha vida passando tudo que eu sei para você, e você só no pedido se já nega. Imagina como que você vai ser quando o membro ofertar na tua igreja, quando o membro te ajudar na igreja, você vai fazer o que com eles? Lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos? Por que Jesus falou para Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não é digno? Porque Pedro não era nem líder e já não aceitava um líder de joelho lavando o pé de um discípulo. Imagina na hora que fosse. Consegue entender o que Jesus estava ensinando ali? É muito mais do que questão espiritual. Ué, se você está abismado que eu sou líder e estou agachando para lavar o pé, se você não aceita isso, porque você não vai fazer quando você estiver na minha posição. Você não vai ser humilde quando você estiver na minha posição. Estão entendendo, pessoal? Então o cristianismo regula. Amém? Estão aqui comigo, igreja? Sim. Eu me lembro uma vez, irmão, que nós tínhamos um obreiro e a mãe desse menino ficou muito brava comigo porque chegou na igreja e veio lavando louça. E tirou o menino da igreja. Esse menino já foi preso. Esse menino se perdeu na vida. E esses dias a mãe do menino ligou para mim e falou, fala com ele, porque ele está lá no meio do mato querendo tirar a vida dele. E se tivesse deixado ele lavar louça, aonde ele estaria hoje? Mas lavar louça era coisa de mulher, irmão. Tem mulher que é mais machista do que homem, né, irmão? É ou não é verdade? Porque isso aí para mim é machismo, vindo de uma mulher. Então, eu estou ainda aonde? Diga comigo, o cristianismo regula a vida do homem. Amém, pessoal? Tudo isso é bom do cristianismo? É bom, claro que é bom. Faz o homem ser homem. Eu estou falando no sentido ser humano. É bom o cristianismo, mas eu não posso olhar para Jesus somente por isso. Eu tenho que olhar para Jesus entendendo o quê? Que ele veio aqui para trazer o quê, irmão? Diga comigo, o seu reino. Por isso está aqui, ó. Pois que recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Então entenda, qual é o evangelho que Jesus estava pregando quando esteve aqui há mais de 2000 anos atrás? Qual é o evangelho que ele pregava? Se a era que ele estava aqui, era o tempo que estava finalizando a lei. Ele veio aqui, meu querido, preste atenção. Ele veio aqui para viver e cumprir toda a lei. Repita comigo, Jesus cumpriu toda a lei. O que significa cumprir toda a lei? Qual é a bênção? Diga assim comigo, não cai um J e um tio da lei sem que se cumpra. Diga, Jesus cumpriu a lei, então caiu. Amém, pessoal? Então eu estou livre disso. Digam glória a Deus. Agora, qual é o evangelho que Jesus pregava, irmão? Quando ele estava aqui, qual é o evangelho que ele anunciava? Está aqui, ó. O reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Estão conseguindo compreender? Estão entendendo sim ou não? O que significa o reino de Deus chegou a vós? Se você entender que Deus te chamou e colocou o reino dele dentro de você, meu irmão, você entende que você não é um evangélico como religioso. Você tem uma missão, porque o reino de Deus está dentro de você.
Ele governa a partir de você. Amém, pessoal? O reino está dentro de mim. O governo de Deus está dentro de mim. Então ele governa a partir de mim. Governa só a minha vida? Não. A partir de mim, ele quer transformar outras vidas. A partir de mim, ele quer curar pessoas. A partir de mim, ele quer salvar pessoas. Olha para o teu vizinho e diga: o reino de Deus está em você. É por isso que, quando nós falamos da oração do Pai Nosso, nós precisamos ter entendimento da oração do Pai Nosso. Como que é a oração do Pai Nosso? Para por aí. Você falou, venha a nós? Tá certo você pedir isso hoje? Crê. Hã? Tá certo você pedir isso hoje? Venha a nós. Mas ele diz, é chegado a vós o reino de Deus. O reino já está em você. Você já é um cidadão do reino. O reino já está em você. Você agora não é um simples ser humano que está aí solto no mundo religioso. Não, você é um cidadão do reino. Por isso ele diz que ele te tirou do reino das trevas e transportou para o seu reino. Porque agora você é cidadão do reino. Amém, pessoal? Vocês estão preparados para ouvir a palavra realmente como ela é? Estão preparados? E se isso contrariar o que você pensa? E se isso contrariar aquilo que você sabe? E se isso tocar na sua crença? Ei, estão aqui comigo? Sim. É chegado a vós o reino de Deus. Diga com autoridade para o seu vizinho: o reino de Deus está dentro de você. Amém, pessoal? Então a oração do Pai Nosso, meu irmão, eu posso até orar, meu irmão, de forma religiosa, mas não faz sentido mais eu pedir o reino de Deus, porque ele já habita dentro de mim. O reino de Deus já está dentro de você. Para quem que Jesus falou isso? Ele falou para os discípulos que estavam lá. Ele falou para os discípulos: peça o reino de Deus dentro de vocês. Peça o reino de Deus, o governo de Deus. Por quê? Porque ele não estava lá ainda, mas agora ele chegou, ele já chegou. Amém? Quando você olha para o Velho Testamento e vê milagres no Velho Testamento, você vê todos esses milagres se repetindo no Novo Testamento, com exceção de um. Já preguei isso aqui algumas vezes. Quem lembra? Qual é o único milagre que está no Novo Testamento que não está no Velho? Qual é o único milagre? Quem lembra? Demônio. Exatamente. Só no Novo Testamento se expulsou demônio. Só no Novo Testamento. No Velho não tem isso. Por quê? Escute isso. Porque só quando chega um reino é que consegue expulsar outro reino. Consegue compreender? Um reino só é expulso quando o outro se estabelece. Vamos entender? Eu digo glória a Deus. Pode aplaudir. Então, Moisés, Abraão, Davi, Isaac, Jacó, nenhum deles expulsaram o demônio. Não que eles eram inferiores. É porque o reino de Deus ainda não havia chegado. Mas quando Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus, vão em meu nome, expulsem os demônios. Digam glória a Deus. Cure os enfermos. Leve eles à salvação. Digam amém, pessoal. Por quê? Porque o reino se estabeleceu. E o reino de Deus está em você. Por isso que você pode expulsar demônio. O reino está em você. O rei governa através de você, por meio de você. Diga glória a Deus. Você está entendendo o que é ser corpo de Cristo, meu irmão? É essa consciência que Deus nos chamou para pregar, irmão. Por quê? Não se pregam isso. Se prega uma dependência, uma vida de vitimismo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ei, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está em você. Vão, expulsem os demônios, cure os enfermos. É isso que nós precisamos entender. É para isso que Deus nos levantou, meu irmão. Vocês não estão aqui só para receber, também para receber, mas para ser canal de bênção, para ser cidadão do reino. Digam glória a Deus. É isso que nós precisamos compreender. Por isso a palavra de Deus está dizendo: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado. Diga comigo: eu recebi um reino que não pode ser abalado.
Então qual é o evangelho que Jesus pregava? É chegado a vós o reino de Deus. E por isso que Jesus expulsava demônio. Por quê? Porque o reino chegava para se estabelecer aonde tinha um rei estabelecido, mas ele expulsava aquele mal de lá e passava a reinar através daquela vida. Digo glória a Deus. Digo amém, pessoal. Lembram de Jesus quando ele entra em Gadareno? Meu irmão, Jesus era muito estrategista no bom sentido da palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos isso. Se você olhar com calma para tudo isso, você vai entender o que eu estou dizendo agora. Jesus ele era conhecido em toda a região de Cafarnaum. Ali naquela região toda ele era conhecido. Mas do outro lado do rio, tinha uma cidade chamada Gadara. Jesus não era conhecido lá. Preste atenção. Jesus não era conhecido em Gadara. Escute. Só que lá em Gadara tinha um rei que estava governando lá. Quem já ouviu falar no endemoniado de Gadareno? Quem já ouviu falar? Hã? Já ouviu falar no endemoniado de Gadareno? Sim. Amém, pessoal? Escute. Escute. A Bíblia nem fala o nome dele. O endemoniado de Gadareno. Percebe que a situação dele era um ponto de referência. Entende? A vida dele era um ponto de referência. O endemoniado de Gadareno. Então entenda uma coisa. Na vida daquele homem tinha um rei. Que eram os demônios. O diabo governava ali. Amém? Em toda Gadara, ninguém ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava do outro lado do rio. Jesus chama os discípulos de forma intencional e diz, vamos para Gadara. Porque Jesus ouviu falar que em Gadara tinha um endemoniado, que todo mundo tinha medo daquele endemoniado. Estão conseguindo compreender? Sim. Jesus ouviu falar, olha, lá em Gadara tem um endemoniado que ele vive de restos mortais, ele vive nos sepulcros, e nem as algemas conseguem prender aquele homem. Quando ele está louco, ele quebra as algemas e ninguém consegue parar ele, todo mundo tem medo dele. Jesus chamou os discípulos e diz, vamos para Gadara. E quando Jesus entra no barco, desce do outro lado, vem um endemoniado de Gadareno gritando, possesso, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Presta atenção, diga comigo, um rei que reconhece o outro rei. Amém, pessoal? Você está entendendo, sim ou não? Quando o reino de Deus chegou, aquele rei reconheceu, chegou um rei para tomar o meu território. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Chegou um rei aqui que vai me tirar do trono, que vai me destituir como rei e vai passar a reinar. Mas ele tenta negociar com Jesus. Presta atenção, repita comigo, o diabo tenta negociar. Diga, ele é o mau perdedor. Entende? O que é o mau perdedor? Ele não aceita ter perdido, ele vai tentar te ganhar num chaveco, ele vai tentar te ludibriar. Ele chegou para Jesus e diz, que tenho eu contigo, Jesus? Que tenho eu contigo. Diga comigo, o diabo sabe que Jesus não tem nada com ele. E ele não tem nada com Jesus. Agora o que chama a atenção, é que quem é do reino de Deus não tem nada com demônio e demônio não tem nada com ele. Entenda isso, irmão. Entenda. Se você vive uma vida que não quer abandonar pecado, preste atenção. Você nasceu de novo para refletir a glória do seu Deus. Amém? Amém. O diabo disse para Jesus, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha aqui para mim. O diabo te reconhece como filho do Deus Altíssimo? Pense. Ele te reconhece? Ou te reconhece, esse é meu. Você joga o meu jogo. Ele vai lá na igreja, ele canta. Ele frequenta a igreja, mas ele é do meu time. Entende? Ele disse para Jesus, escute, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora olha a chave. Vieste me atormentar
antes da hora, aqui é a coisa mais linda, meu irmão. Escute, o diabo sabia, os demônios que ali estavam, aquela legião, sabiam que não era a hora de Jesus enviar eles para o inferno. Entende? Vieste me atormentar antes da hora? Você entendeu como que o diabo joga pesado? Aí os crentes hoje estão querendo ser crentes superficiais, meu irmão. Hoje eu vejo crianças enganando crentes, pastores. Imagina o anticristo. Imagina, meu irmão. É assustador o que a gente está vendo nos dias de hoje. Estão comigo ainda? O diabo disse para Jesus: vieste nos atormentar antes da hora. E aí Jesus sabia também que não era hora. Aí o diabo faz um pedido, os demônios fazem um pedido. Faz ou não faz? Qual foi o pedido? Qual foi o pedido, gente? Não nos mande embora para outros lugares. Nos mande para aqueles porcos. Diga comigo, o diabo reivindicou. Jesus permitiu? Jesus obedeceu o diabo, irmão? Diga comigo, quando se dá legalidade, nem Jesus pode impedir. Porque ele não tem poder? Não, ele tem poder. Mas se você está dando brecha, como que Jesus vai impedir que o diabo faça alguma coisa se você que se ama não está impedindo? Escute. Ele pediu para entrar onde? Por que pediu para entrar nos porcos? Me parece, eu quero que você pense comigo, me parece que tem um versículo na Bíblia que fala sobre um demônio chamado devorador, não é? Esse devorador devora o quê? As finanças, não é? Imagina um camarada criando 2.000 porcos. Ele criava para que isso? Hobby? Dali viria o quê? Seu sustento. Imagina o dono daqueles porcos falando com a esposa: nós estamos criando esses 2.000 porcos, eles daqui a pouco estão na fase de abate, nós vamos vender ele para o abate, nós vamos pegar aquele dinheiro que nós estamos precisando, nós vamos fazer aquela viagem que nós sempre sonhamos. Imagina o dono os donos pensando. E a mulher falando: meu marido, a gente precisa fazer isso, aquilo outro. Calma, já está na hora de vender os porcos e a gente vai pegar o dinheiro. Imagina eles sonhando: nós vamos pegar o dinheiro e nós vamos fazer isso. Fica tranquilo, minha esposa, são 2.000 porcos, está quase na hora do abate, vai vir bastante recurso, nós vamos conseguir saldar aquelas dívidas, nós vamos conseguir saldar aqueles compromissos, nós vamos conseguir mandar os meninos para fazer aquilo que nós estamos pensando em fazer. De repente, 2.000 porcos ficam loucos e se jogam no despenhadeiro. Foi só 2.000 porcos mortos? Alô? Ou foi um casal, uma família com as finanças arruinadas? Faz sentido isso para você? Se você crê na Bíblia, meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando. Se você não crê, você está achando que eu estou aqui com baboseira. E aí eu não posso fazer nada, porque a nossa conversa só faz sentido se você é crente na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, não tem conversa, porque o que eu converso é sobre a Bíblia. Não tem como eu dialogar com alguém que não crê na Bíblia, não faz sentido para ele, eu não perco tempo. Consegue compreender? O que nos une aqui, tem algo que nos une, o que está no meio entre eu e você é a Bíblia. Você crê, eu creio, e eu estou aqui na missão de te ensinar. Se você não crê na Bíblia, não faz sentido eu estar aqui falando com você. Concorda comigo, sim ou não? Alô? Então o que nós vemos aqui?
um casal que a partir daquele momento passa a ter um problema financeiro. Você entende que tem pessoas que não mudam de vida? Não prospera, a vida está amarrada. Ah, mas Deus agora está me cobrando. Deus não está cobrando, meu irmão. Deus não está cobrando. O filho quando fala para o pai, o pai quando fala para o filho, filho, não suba nessa árvore que você pode cair e quebrar um braço, quebrar uma perna. O filho desobedece, sobe na árvore, cai e quebra a perna. Foi o pai que quebrou a perna dele? Não. O pai sabia que aquela ação traria aquela circunstância. É exatamente isso que Deus fala. Quando Deus diz, não faça isso, porque vai acontecer isso, não é que Deus está te punindo porque você não obedeceu Ele. Não, é porque Deus sabe que se você continuar fazendo o que está fazendo, o resultado vai ser aquele. E o Pai quer te livrar daquele resultado. Mas aí você tem que ouvir. Não adianta vir um recado de Deus no sentido figurado, não adianta vir uma palavra de Deus para você, se você não ouve. Ele não vai conseguir te desviar daquilo que está por vir. A palavra de Deus diz que não acontece nada sem antes ser avisado. Você pode ter certeza que Deus fala com você, só que você tem que optar a ouvir. Não vai resolver. Tem gente brincando com Deus e está confundindo a era da graça com a era de Deus permitir tudo o que você quer que Ele permita. Não é assim, meu irmão. Entenda, a salvação é pela graça, mas tudo que eu planto eu colho. O ladrão da cruz foi perdoado, mas morreu crucificado. Jesus levou ele para o céu, mas não livrou ele da morte. Entenda uma coisa, Jesus te leva para o céu, mas não te livra daquilo que você está plantando. Por quê? Porque você está plantando. Você tomou uma decisão. Amém? Os 2.000 porcos morreram. Aquela família passou a ter problema financeiro. Por que entrou aqueles demônios nos porcos? Por duas questões. Primeiro, aquele homem não era fiel. Segundo, não podia ter criação de porcos. Não adianta. Consegue compreender, meu irmão? Não podia naquela época ter criação. Ele estava querendo trazer finanças para a sua casa de forma ilegal. Entende? E aí tem muita gente que não é fiel a Deus e quer que Deus honre ele. Ele pega aquilo que não deveria pegar e quer que Deus honre ele. Então não dê legalidade ao diabo. Mas a nossa história aqui é falar sobre o que, irmão? Falar sobre Jesus de forma estratégica em Gadara. Amém? Bom, quando aqueles demônios saíram daquele homem, diga comigo, ficou liberto. Aí, meu irmão, aquele homem que outrora vivia nu, agora ele está com roupa. Aquele homem que era descontrolado, que não ficava entre pessoas, que quebrava as algemas e causava medo, era violento, agora está sentado aos pés de Jesus. Amém? Calmo, com controle emocional em último grau, totalmente liberto. Amém, queridos? Aquele homem, Jesus olha para ele agora liberto, escute isso. Por tudo seu vizinho diz assim, não dorme não, Deus está falando com a gente. Eu sei que estava na porta, mas eu não estou dormindo. Eu estou só ajudando quem está. Amém, pessoal? Amém? Veja só. Jesus olha para aquele homem e diz assim para ele, olha, agora nós vamos voltar para a nossa cidade. Jesus entra no barco, junto com ele os seus discípulos, escute isso. Junto com ele os seus discípulos, qual é o pedido que aquele homem faz para Jesus? Alguém lembra? Hã? Exatamente. Jesus, eu quero ir contigo. Jesus falou. O que Jesus falou para eles? Vá agora e não diga para ninguém o que aconteceu. Presta atenção. Diga comigo, estratégia de Jesus. Diga assim, Jesus usou marketing aqui. Qual é o marketing de Jesus? Hã? Não conte nada para ninguém. Como que alguém consegue segurar? Não precisava contar, meu irmão. Amém? Aquele homem não era possesso? Era ou não era? Não andava nu? Não vivia no cemitério comendo restos de defunto? Hã? Não precisava contar nada mesmo. Aquele homem só tinha que ficar, diga comigo, só tinha que ficar em Gadara.
Meu irmão, foi tão impactante que a palavra de Deus diz que aquele homem pregou para toda a Decápole. Presta atenção, a palavra Decápole significa 10 cidades circunvizinhas. Então, um homem só foi abençoado e através da vida dele, 10 cidades vizinhas foram impactadas. Pegou a visão? Quando o reino de Deus chega, expulsa aquele que está reinando naquele lugar. Agora eu pergunto, você está impactando vidas? Deus levantou essa igreja para isso, irmão. Não foi só para cuidar de crente. Tem ministério que é para cuidar de crente, está tudo bem. Amém, pessoal? É o ministério que Deus deu a eles. Que Deus abençoe a vida deles. Mas Deus nos chamou para impactar vidas. Inclusive, meu irmão, para libertar pessoas que estão presas na religiosidade. Vocês entendem, sim ou não? Estão presas, meu irmão, em coisas que impedem ele de se aproximar verdadeiramente de Jesus. Quantas pessoas estão na igreja, meu irmão, mas estão longe de Jesus? Então diga comigo, é chegado o reino de Deus. Diga, ele está em mim. Amém? Então entenda, agora, quando você chega, meu irmão, se tiver um rei ali chamado Satanás, ele tem que sair. Por quê? Porque chegou um outro rei. Diga glória a Deus. Chegou em você. Ele está em você. Talvez passa pela sua cabeça, mas apóstolo, eu tenho tanta falha. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Tomé também tinha. Amém? Inclusive, Tomé era um pouco incrédulo. Não sei se você já foi incrédulo. Já foi? Eu já fui, irmão. E qual é o problema de dizer que já foi? Amém? Mas eu fui mesmo assim. Digo glória a Deus. Eu fui mesmo assim. E quando eu fui, eu vi a mão de Deus agindo. Se você pensa, mas como que Deus vai me usar? Não acredito muito nisso não. Vai então. Só vai. Diga pro seu vizinho, só vai, irmão. Diga, só vai, não questiona não. Vai em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vai em nome de Jesus, fale de Jesus, meu irmão. Abra sua boca e diga para a pessoa que está lá sofrendo, a pessoa que está com câncer, a pessoa que está com AIDS, a pessoa que está com seja lá o que for, está morrendo. E se não curar? Se não curar, o problema não é seu. Amém, pessoal? Só que eu vou te dizer uma coisa, presta atenção. Você vai ver Jesus fazendo muitos milagres. Você vai ver que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe que é a coisa mais linda, meu irmão? Você ouvir falar que Jesus faz milagre é uma coisa. E você ver Jesus fazendo milagre é outra coisa. E sabe quando você vê que Jesus faz milagre? Quando você faz uma oração, você fala, não fui eu. Não tem poder para isso não. Você vê a pessoa levantando, você fala, não, eu não consigo fazer isso. Aí você fala, só pode ser alguém. Quem? Jesus Cristo. Quando você começa a falar para alguém, meu irmão, que está lá vivendo uma vida desgraçada, um casamento arruinado, vivendo um inferno, e ele te dá ouvido, e você começa a falar de Jesus para aquela pessoa, e daqui a pouco aquela pessoa olha para Jesus e começa a ver a vida dela transformada, você fala assim, eu não podia mudar essa pessoa, eu não tenho capacidade de mudar ela. Alguém mudou. Foi Jesus através da sua boca. Foi Jesus através das suas ações. Digo glória a Deus. É Jesus através de você, meu irmão. Acredite, Ele está em você. Por isso, pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Repita comigo, eu recebi um reino que não pode ser abalado. Diga, esse não é qualquer um reino. É um reino inabalável. Digo glória a Deus. Aí diz, retenhamos a graça. Pegue a graça, meu irmão. Sabe o que é graça? É uma capacidade que vem sobre você que não é sua. Amém? Vem sobre você, meu irmão. É a graça de Deus. É uma capacidade, você fica, meu Deus. Sabe, meu irmão, hoje eu tenho mais controle. Mas quando eu começava a ver Deus fazendo as coisas, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é muito maluco, cara. Ninguém acredita mesmo. Quando alguém fala, não acredito, eu entendo você. Eu te entendo, fica tranquilo. Você não tem nenhum problema com você. Amém, pessoal? Um dia um irmão falou isso para mim, apóstolo, eu não acredito em nada. Eu falei, bem-vindo, irmão. Um dia eu também não acreditava em nada. Mas só fica. Só permanece. Só obedece. Você vai ver as coisas quando você fala assim, caraca, é verdade. Amém, pessoal?
Retém a graça. Diga assim comigo: eu vou pegar essa graça para mim. Amém, pessoal? Você pode olhar para você e pensar assim: eu sou falho, eu sou isso aqui. Não, para de olhar para você, olha para Jesus. Faça igual Paulo. O teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. É o teu poder que eu quero, porque eu sei que eu sou fraco. Estão conseguindo compreender? Eu só preciso do seu poder. Digam glória a Deus. Retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus. Diga comigo: de modo agradável. Diga: de modo agradável. Meu irmão, olha só. O mundo é abalado pela crise. O mundo é abalado pelos medos, pela instabilidade. Mas o reino que nós estamos é inabalável. Diga: a crise não abala. O medo não abala. Nada abala o reino a qual eu faço parte. Digam glória a Deus. E aí, para terminar, com reverência e temor. Amém, pessoal? Reverência e temor. Agora, tem uma palavra para todos vocês. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo 2, 1. Eu gostaria que vocês lessem esse, irmão. Posso contar com vocês? No 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. De novo, vamos lá. Entendeu? Primeiro que Jesus te chama de Deus, te chama de filho. Tu, pois, meu filho. Olha para o seu vizinho e diga assim: você é filhinha do papai. Amém? Amém? Você crê ou não? Amém? Tu, pois, meu filho, fortifica-te no quê? Porque a graça me fortalece. Porque eu vejo o quanto eu sou pequeno e o quanto Ele se faz grande em minha vida. Apesar de eu ter meus limites, Ele me usa. E respeita os meus limites, irmão. Amém, pessoal? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O Deus que você serve é fiel. Eu vou repetir. Eu não sei quais os desafios que alguém aqui possa estar enfrentando. Permaneça. Permaneça. Não entenda que o seu Deus é o Deus da religião. Não, o seu Deus é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Ele quer que você sirva a Ele. É um Pai amoroso. E amoroso não quer dizer conivente com erro. São coisas diferentes. Amoroso porque Ele está pronto para te tirar de lá. Pronto para te libertar. Pronto para te salvar. Diga glória a Deus. Aplauda o seu Deus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé. Aleluia. Fazendo um pacto. Levante a sua mão para o céu e diga assim: meu Deus, eu aprendi hoje que o que me sustenta não é o que eu faço para ti, mas é o que o Senhor fez por mim. Diga: o que o Senhor fez por mim. Diga: a sua estabilidade está em minha vida. Ela veio da graça. Amém? Com as suas mãos estendidas ao céu, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Diga: Senhor,